10 anos trabalhando em casa, hein? Como que o tempo passa rápido. Há 10 anos eu trabalho diretamente de casa, sou remunerado com isso. E nesse Piscinecast aqui eu quero compartilhar com você 10 lições da minha experiência trabalhando diretamente de casa. Na verdade são até mais de 10 anos, porque eu comecei no final de 2012. Mas efetivamente começa em 2013. Eu quero compartilhar com você lições que eu considero importante para mim, mas também lições que podem ser aplicadas na sua rotina de trabalho em casa. Porque trabalhar em casa, apesar de ser o sonho de muitas pessoas, inclusive nós fomos forçados a trabalhar em casa agora, durante a pandemia de Covid que houve, né? As pessoas foram forçadas a trabalhar. Eu já estava trabalhando em casa muito antes disso. Inclusive, depois, nós passamos até a ministrar aulas diretamente de casa aqui, mas eu já estava acostumado com a rotina. Eu quero compartilhar com você essas lições para que você reflita sobre a sua forma de trabalhar. Longe de mim querer parecer aqui o guru expert do trabalho em casa, longe de mim. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda com o trabalho em casa e essas lições são lições bem pessoais que eu quero abrir para você. Eu quero que você pense a respeito de se vai funcionar ou não. Se é aplicável para você ou não. E alguns elementos importantes que eu considero trabalhar em casa. O que eu considero trabalhar em casa? O que para mim é trabalhar em casa? Até porque são muitas coisas que eu já fiz. Apesar de você estar vendo aqui o Piscinecast, ou o Projeto Estudar e Aprender, ou qualquer coisa que você tenha visto minha, eu já fiz outras coisas. E eu quero trazer um pouquinho dessas outras coisas que eu trouxe, que eu fiz para você pensar. A ideia é pensar. Então, fique comigo, vamos acompanhar este Piscinecast. Este é o Piscinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Acho que a primeira coisa que eu quero começar falando para você é um pouco da minha experiência. Eu vou resumir ao máximo aqui, ao máximo. Como que começa? Eu começo em 2009, entrei na faculdade. 2009 para 2010 eu começo nessa onda de pesquisar formas de trabalhar em casa. Eu já queria trabalhar em casa nesse período. Então eu começo a ver algumas pessoas, começo a ver algum desses marqueteiros digitais que surgiram aí, que existem até hoje. Uma das pessoas que eu pesquisei bastante na época foi o Conrado Adolfo. Inclusive muito do que eu tenho de base de meu trabalho foi em pesquisas utilizando o que ele falava na época. E aí eu começo atrás de formas de trabalhar online. Eu comecei com um blog, e na verdade eu já tentava fazer outras coisas, mas eu tive um blog muito robista, sabe? Assim, uma coisa assim para eu só tentar fazer alguma coisa, com pretensões do meu blog fazer sucesso, mas assim, escrevendo de uma forma despretensiosa. Que falava sobre história, era artigos da história, era do Blogspot na época, se eu não me engano. Inclusive, tive bons artigos que tiveram bons acessos nessa época, só que eu não fui muito firme. De fato é o seguinte, eu trabalhava, aí eu pedi demissão e uma série de coisas, e aí eu estava pesquisando bastante formas de trabalhar online, eu estava bem concentrado nisso, até que no final, entre 2011 para 2012, eu falei, cara, eu quero trabalhar em casa. Tava decidido, assim, eu quero alguma coisa para eu conseguir uma grana em casa. Pesquisando, conversando com o meu primo, que até então morava em outra cidade, Cuiabá, ele falou para mim de um negócio que ele tinha. Ele falou, Leandro, tem esse negócio aqui, você acha que você consegue fazer um site? Eu falei, beleza, aprender o que eu faço. Comecei a pesquisar o WordPress, tanto que o meu site ele é feito em WordPress, com base nessas pesquisas que eu fiz na época. Comecei a pesquisar e formulei esse site. Então eu começo oficialmente no final de 2012 e início de 2013. Nós começamos com esse site, que era um site de prestação de serviços para usuários de iPhone. E eu fico com esse site, eu e meu primo ficamos com esse site até final de 2013. Assim, trabalhando mesmo nele. Depois nós acabamos mudando o estilo de serviço, mas ele fica até o final de 2014, até que eu desisto. Assim. 2014 eu mudo a minha forma de trabalhar em casa. Ali eu já aprendi a mexer com essa coisa de anúncio, toda essa coisa, criação de site, serviço. Ou seja, eu começo trabalhando online, trabalhando mesmo, sendo remunerado. Aí, nesse meio tempo,
eu faço também, eu presto um serviço de marketing e redes sociais para uma farmácia de manipulação que eu trabalhei. Tinha um amigo que trabalhava lá, ele me recomenda, eu faço um trabalho de mídia social para essa farmácia, crio alguns artigos. Depois eu trabalho com esse meu amigo também num projeto que ele tinha de florais de bar, eu trabalho junto com ele. Então são vários projetinhos que eu vou mantendo em conjunto. Eu mantenho isso até 2014, porque em 2014 eu começo entro na área da educação pública aqui na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu fico em paralelo. Então aí eu vou ter 2 projetos. Aliás, eu vou abandonar todos os meus projetos, falar pro meu primo, olha, não vou mais ficar com o site, até porque ele não estava rendendo tanto. Como meu amigo também de Flores, falei que não dava mais para mim, porque também não estava rendendo tanto que eu tive que procurar trabalho. E aí eu inicio o projeto Estudar e Aprender, um projeto meu. Falo, não, eu vou iniciar o meu projeto com uma proposta de educação, que era o que eu queria. Uma proposta de educação que eu queria. Então esse é um pequeno histórico dos meus 10 anos aí, de coisas que eu fiz. Nesse meio tempo fiz muita coisa, prestação de serviço, consultoria, etc. E o projeto Estudar e Aprender é o quê? Os meus cursos, consultorias, palestras, venda de mídia, etc. que eu faço. Uma coisa importante para vocês. O que significa trabalhar em casa para mim? Primeira coisa, a minha experiência está calcada em serviços online. Ou venda de cursos, ou consultoria, e-commerce um pouquinho, que eu trabalhei bem pouquinho em e-commerce, seja ajudando alguém, orientando alguém a fazer um site, etc. A minha experiência está toda em algum tipo de serviço ou coisa online, que eu faço em casa. Eu tô deixando isso claro porque assim, alguém fala, você é artesão, você faz. Não é esse tipo de trabalho em casa que eu tô falando. Ou sei lá, eu tenho um negocinho aqui em casa que eu atendo as pessoas. Não é isso. É serviços online, atendendo pessoas do Brasil e do mundo. Tá? Do Brasil e do mundo. Então a primeira coisa, a minha experiência tá nesse tipo de serviço. Serviço digital, serviço online, venda de cursos, principalmente hoje em dia. Venda de mídia, palestras, etc. Uma coisa importante. A minha experiência e o que eu vou chamar de trabalho aqui, por isso que eu acho que eu considerei só 2013, eu considero o trabalho remunerado. Tá? Eu não estou falando aqui de hobby e não estou falando de atividades sem fins lucrativos. Eu estou falando de atividade de forma profissional, para ganhar dinheiro, como trabalho. Tá? Como trabalho. Até porque o site, você vê, eu começo o projeto Estudar e Aprender, eu já tenho no projeto Estudar e Aprender ali um início de um processo para a venda dos meus primeiros e-books. Né? Eu começo a vender os meus primeiros e-books. Eu começo a vender no início de 2014, eu começo a vender ali os meus primeiros e-books. Então, sempre está atrelado a algum tipo de remuneração. E outra coisa importante da minha experiência é que a maioria das vezes ela está em tempo parcial. Em tempo parcial. Tá? É importante deixar isso claro. Quais foram os períodos onde eu apenas trabalhei em casa e vivi dos meus rendimentos de trabalho em casa? Quando eu comecei em 2013, até o final de 2014, então todo o ano de 2013, eu só vivi dos meus rendimentos de trabalho online. E no início de 2020 e até outubro de 2020, porque eu tinha pedido para sair da escola em 2019, que já não compensava para mim, e aí veio 2020, né? Surgiu a pandemia. Então aí naquele meio tempo eu estava trabalhando só digital até que eu fui chamado no concurso público, que é o meu concurso de professor que eu tenho hoje em dia. Então hoje em dia o meu trabalho é parcial, tempo parcial. Mas o que eu quero deixar claro aqui? Ele não é um trabalho executado assim, tipo, não, se eu não quiser eu não faço. Porque os meus rendimentos, eles são importantes aqui para o nosso orçamento familiar. Veja só, pessoal, eu tô falando essa coisa de dinheiro aqui, não é para aparecer, não tô aqui aparecer com, sabe aqueles caras aparecem com uma Ferrari? Veja, vou ensinar você a ganhar milhões na internet. Não é isso, tá? Eu só tô querendo deixar claro o seguinte, o meu trabalho digital é um trabalho. Eu não fico pegando um dinheirinho aqui. O nosso orçamento familiar depende dele aqui em casa. Então tudo que eu faço, eu dependo desse trabalho. Então eu aloco um tempo importante para ele. Tá? Eu quero deixar isso claro para não parecer que assim,
que trabalhar em casa pra mim sempre foi uma coisa que eu fiz porque queria. Não, cara, se eu deixar de receber o que eu ganho do meu trabalho online aqui, e que é feito de forma profissional, quebra a gente aqui, em casa, tá? Outra coisa, o meu trabalho sempre foi formalizado, porque eu começo a formalizar em 2015, quando eu me torno MEI, e agora em 2020, onde ele é uma empresa limitada, né? Que eu tenho o meu primo, aquele meu primo de 2012, olha como é que são as coisas. Aquele meu primo de 2012 é meu sócio, ele é o sócio administrador da empresa agora, né? Eu só faço os meus serviços aqui, que é prestação de serviço e tal, no meu meio período. É uma informação muito importante, tá? Uma informação muito importante para você ter uma ideia das lições que eu vou falar aqui e sobre como trabalhar em casa com produtividade. Nós não temos filhos ainda. Então sempre foi eu e minha esposa aqui. Eu acho que isso dá um impacto muito grande quando você trabalha em casa. Tá? Isso dá um impacto muito grande quando você trabalha em casa. Por quê? Porque você muda muito a sua rotina. Então tudo que eu falar aqui de lição, é importante você ter isso na sua mente também. Que nós não temos filhos ainda. Certo? Tranquilo? Deixei claro aqui alguns pormenores. Então vamos já para as lições? Vamos já para as nossas lições? Lição 1. Para você trabalhar em casa com produtividade. Né? Uma lição que eu aprendi aí nos meus 10 anos de experiência. Disciplina. Disciplina. Cara, assim, uma coisa que você tem que entender é: ninguém vai cobrar você de trabalho nenhum. Ninguém vai cobrar. O cara não vai ligar para você, tipo, vá trabalhar igual o seu chefe. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Essa é uma lição que eu aprendi muito rápido. Depende de mim. Depende de mim. Depende de mim fazer o meu trabalho, depende de mim conseguir executar o trabalho que eu preciso, ter organização nas minhas atividades. Outra coisa, o trabalho agora, né, lógico, agora depois que eu assumi o concurso, eu tive que ter o meu primo, né, junto para poder fazer a administração da empresa. Então agora eu faço um trabalho que é mais focado só na produção mesmo, um trabalho de professor. É um trabalho de professor. Então, como se eu fosse um professor. É que o meu concurso é 20 horas. Né? Então eu faço 20 horas no meu trabalho lá e 20 horas num outro trabalho. Então, eu sou um professor que trabalha 40 horas por dia. Então, veja só. Não há cobrança. Não há cobrança. Minha esposa não chega e fala, vai trabalhar. Pelo contrário, às vezes ela fala, ô Leandro, vamos assistir um filme. Né? Lógico, a gente quer passar um tempo juntos. Então, você precisa se disciplinar o tempo inteiro. Tenha isso muito claro, cara, se você for trabalhar em casa. Você vai ser muito disciplinado. Você precisa ser muito disciplinado. E quando você começa um trabalho em casa, como eu comecei, sem perspectiva de remuneração, porque eu comecei assim, o projeto Estudar, né, o de 2013 eu já comecei, a gente começou vendendo, porque eu entrei com marketing e tal. Só que em 2014, quando eu venho mudar o meu projeto, eu começo zero. Eu começo fazendo os meus textos, fazendo aquela coisa, tudo, para compartilhar o que eu tinha de conhecimento. Então não havia ali perspectiva de ganho. Isso pode dar um impacto na sua disciplina. Tá? Eu falarei mais a respeito disso na frente, mas tenha em mente que a sua disciplina ela é essencial nesse trabalho. Nesse trabalho. E você pode até pensar em formas, assim, depois eu vou falar de perfil, mas você pode pensar em formas de conseguir ter isso, né? Alguém para te cobrar, ou coisa do tipo, ou uma parceria que você faz em casa. Mas você precisa criar recursos para que ajude você a ter essa disciplina de executar o seu trabalho diariamente. O trabalho precisa ser executado. Então veja só, seja eu atendendo um aluno, seja eu conversando com alguém, seja eu produzindo um conteúdo como esse aqui que eu produzo, seja eu escrevendo um texto, eu preciso estar ali firme produzindo esse conteúdo. Inclusive, em momentos onde você vai precisar entender que se você fica doente, não tem ninguém para cobrir você. Entende? Ninguém vai cobrir você ali. Você não vai ser remunerado. Às vezes você presta serviço como autônomo, igual eu faço, você não vai ser remunerado, você não vai ter um auxílio porque você ficou doente, né? Lógico, quem tem o CNPJ, o MEI, por exemplo, você pode pagar ali o INSS caso fique doente e tal, por isso que é uma coisa boa até você se formalizar. Mas assim, depende de você, sua remuneração vai cair, entende?
Então todos esses elementos entram nessa coisa da disciplina. De você estar o tempo inteiro fazendo, construindo sua base, e dependendo do negócio que você tá envolvido ali o dia inteiro com aquilo, para que a coisa vá caminhando. Tá? E junto com a disciplina, vem a lição 2, que é uma rotina organizada. Então você tem que ter uma rotina organizada e descanso. Tá? Rotina organizada e descanso. Porque você vai estar num local que é o seu local, que é a sua casa. Depois falarei sobre ambiente em lições mais para frente, nas próximas lições. É o seu local de casa, é a sua casa. Então, você precisa organizar os seus horários, você precisa determinar suas atividades. À medida que o seu trabalho vai ficando complexo, como foi o meu, disciplina foi uma coisa que não pegou tanto para mim, porque eu já meio que já estava acostumado a fazer alguma coisa em casa, seja estudar. Eu fiz o switch, né? Eu alterei para o trabalho. Agora, a organização é você determinar certo o que você faz em cada momento. Vamos dar um exemplo aqui, né? No projeto mesmo. Então, eu tenho que fazer os vídeos. Então, eu tenho que escrever textos. E eu tenho que atender os meus clientes. Aí eu tenho que parar às vezes para fazer, igual agora eu vou parar, porque eu tenho 2 pedidos de vídeos para fazer para um anúncio, que são vídeos patrocinados. Que eu agradeço muito, porque isso ajuda bastante. Então aí eu paro para poder determinar um tempo para fazer isso. Aí depois eu preciso determinar um tempo, às vezes, para fazer uma palestra, ou algo do tipo que eu preciso levar para um cliente, ou seja, todas essas atividades, elas precisam estar muito bem organizadas. Quando eu comecei a me preocupar mais com organização? Em 2016, porque meu trabalho ficou mais complexo. Ele teve mais saídas. Veja só, hoje, a minha remuneração ela depende de várias coisas. Não é só uma coisa. Eu não posso chegar assim e falar, não, eu só ganho dinheiro com o meu curso. Não, cara, tem várias coisas. Tem várias atividades que eu presto, desde do meu YouTube até o meu site. Então são várias coisas ali que eu preciso administrar. Então em 2016 teve um blog, eu sempre fui muito de acessar blogs para aprender as coisas, de um cara chamado Michael Hyatt, ou Michael Hyatt, uma coisa assim. Michael H-Y-A-T-T, acho que é isso, Michael Hyatt. E esse cara tinha um planner. Inclusive eu vou deixar no meu blog depois. Esse planner que eu uso até hoje. Não é um planner. Não é planner. É um cronograma mesmo. Então ali ele define os horários. Né? O horário de atividade de trabalho, horário de coisa. Para você ter a sua organização. Então nesse meu sistema de organização eu tenho, por exemplo, os dias dos vídeos. É que hoje em dia eu me condicionei a escrever e gravar vídeo todos os dias. É uma coisa que eu estou forçando um pouco mais aqui agora. Escrever e gravar vídeos todos os dias. Isso é diário que eu vou começar a fazer. Porque é onde está o que eu faço. Eu tenho que fazer isso, né? Eu sou professor, cara. Eu trabalho como professor, então eu tenho que estar ensinando o tempo inteiro, seja através de um texto, seja através de um vídeo. E aí tem outras atividades. Então, eu tenho que preparar uma rotina para um aluno, eu tenho que atender um aluno, como eu atendo os alunos de consultoria, eu tenho que atender os alunos do curso que estão no grupo, eu preciso preparar uma aula específica, então tudo isso eu vou organizando nesses horários. Tá? Então a partir de 2016 eu passei a utilizar esse sistema de horário, que às vezes estava funcionando bem, às vezes eu preciso alterar, e isso é uma coisa que eu aprendi, cara, organização é flexibilidade, e quando depende unicamente de mim, mais flexibilidade ainda. Porque eu não tenho funcionários. Eu cheguei de ter uma pessoa que me ajudou em 2017 e 2018. Que aí eu demandava algumas atividades para ele. Então eu deixava mais organizado. Só que pagava ali para ele todo mês e tal. Só que aí desde então eu tô sozinho. Né? Desde então eu tô sozinho. O máximo são coisas terceirizadas assim que não depende de lidar diretamente comigo. Então hoje em dia eu preciso ter isso muito bem definido. Então a minha rotina ela sempre é alterada. Sempre é alterada. Eu sempre vou incluindo ali o horário que eu preciso ser feito. Por exemplo, às vezes a minha noite está livre, às vezes a minha noite não está livre, etc. Tudo isso eu vou organizando. Aí vem o quê? O organizador e a lista de tarefa. Porque a lista de tarefa é o que eu preciso ser feito. Eu estou até com uma lista de tarefa física aqui que eu fiz ontem.
né? Mas você tem a sua lista de tarefa digital. Eu uso as listas aqui. Né? Vale a pena depois ouvir o Piscinecast de listas de tarefa, tá? Vale a pena ouvir o Piscinecast de listas de tarefa, onde eu falo isso. Está aqui no YouTube. Então, ter isso, essas duas coisas para me organizar é fundamental. Disciplina e rotina organizada é o que vai manter o seu trabalho. E descanso. Porque no começo eu trabalhava direto, né? Antes de me casar. Aí minha esposa, quando eu vim morar com a minha esposa, eu trabalhava na escola, ainda trabalhava em casa, ela falou, pô, você vai ficar só trabalhando, então pra que você... Brigou, né? E aí nós ficamos, eu falei, não, beleza, então eu vou me organizar. Então a parte da noite eu fico com a minha esposa e eu trabalho só durante o dia. Esse é o esquema que nós fizemos aqui em casa. Eu trabalho até umas 18 horas, tanto que agora são 16h53, daqui a pouquinho eu acabo. Eu trabalho até umas 18 e aí encerrou o dia. E eu tenho que descansar. A primeira férias que eu tirei, eu acho que minha esposa também, nós tiramos juntos, foi em 2017. E aí que eu descobri a importância de você tirar férias, cara. Eu não tinha tirado férias. Pra mim sempre era trabalho. E as férias é um momento importante de recarregar as energias, cara. De você estar bem, de você voltar bem pro seu trabalho, de você estar com foco, você estar com garra ali para fazer o que precisa ser feito. Então isso tudo está elencado dentro dessa organização, dessa rotina organizada. E aí, né, além desses dois pilares, vem a lição 3, que é fundamental, que é foco. Né? Esse é o ponto fundamental de quem trabalha em casa. Por isso que quando eu ajudo as pessoas nas consultorias para estudar em casa, eu tenho muito próximo da realidade que eles vivem. Porque estar em casa sozinho, seja estudando ou seja trabalhando, faz parte de mim há muito tempo. Há muito tempo. Eu deixei muito claro uma coisa para mim como objetivo, igual eu disse no início. Eu queria e quero ter um trabalho em casa. Era muito claro isso para mim. Remunerado, ganhando bem, em casa. Eu quero depender de mim mesmo dentro da minha rotina, porque eu gosto disso. Eu adoro ter essa possibilidade de poder sentar no meu escritório como nós temos hoje em dia e fazer o meu trabalho com tranquilidade aqui e produzir as minhas obras escritas, visuais, etc. E foco é o que vai ajudar você a executar esse trabalho. Como eu disse, meu trabalho hoje em dia é puramente intelectual, é um trabalho de professor. Né? Então, é fácil se perder, cara. É fácil se perder. No começo, eu até tinha muitos problemas com redes sociais, porque quem me acompanha há muito tempo sabe que teve uma época que eu estava muito ativo nas redes sociais. Estava indo bem até, estava indo bem, em termos de resultado. É que eu cansei daquilo. Só que assim, redes sociais hoje não é o que pega pra mim, entendeu? Hoje o meu foco está muito mais alinhado a eu não me perder em outros assuntos que me interessam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com um projeto agora de fazer um curso que vai ser no YouTube sobre flashcards. Então eu fiz a pesquisa, teve uns livros que não foram traduzidos para o inglês, tive que ler em parte deles em alemão, usei um tradutor lá, foi um trabalho tremendo. E produzindo slide, toda essa coisa, o que acontece? É fácil eu estar, às vezes, num projeto e surgir um assunto do meu interesse e eu deslocar o tempo para aquilo. E às vezes eu estou trabalhando, por exemplo, agora eu estou numa onda de escutar rock progressivo. Então eu estou escutando Camel, eu estou escutando Yes. E aí às vezes eu quero entrar nessa coisa de pesquisar a música, que é uma coisa que me interessa. Música para mim é fundamental. Eu adoro música. Então assim, às vezes eu quero pesquisar sobre música. E aí é tempo perdido. Não que eu ache que pesquisar sobre música é ruim, mas eu preciso executar o meu trabalho, entende? Ou eu vou pesquisar, por exemplo, notícias ou coisa do tipo. Notícias nem tanto, mas assuntos que me interessam de algum elemento ali que eu quero pesquisar e eu vou me aprofundando. Então, um outro exemplo de um outro projeto que eu vou fazer futuramente, mas eu já pesquisei antes, que é o de inteligência artificial. Eu acho que eu até falei aqui no Piscinecast já. Então eu tô nessa, né? Eu li alguns livros, já pesquisei bastante alguns sites sobre inteligência artificial voltada para a educação. Então isso me foi um tempo também. E foi meio que eu joguei em cima de outros projetos. Você vê como é que é a questão do foco. E o foco é isso, cara. O foco é você se condicionar, se disciplinar a falar, não, eu preciso me concentrar no que é importante. Eu preciso me concentrar naquilo que precisa ser feito. Entende? Esse seu espaço é um espaço de concentração, é um espaço de trabalho. E
E o que eu usava no começo? No começo eu usei muito bloqueador. Bloqueadores de site. Eu fui... Cara, se tem uma pessoa que sabe como bloquear as coisas, eu testei muitos bloqueadores. Eu cheguei de usar um bloqueador, eu já falei disso aqui, chama Covenant Eye. Eu recomendo esse, eu acho esse o mais drástico de todos. Eu pagava em dólar, então já começa por aí, né? Pra você ver o nível de coisa que eu cheguei pra não ficar viajando na maionese e executar meu trabalho. Eu pagava em dólar, e aí toda vez que eu acessava um site que não fosse de trabalho, a minha esposa recebia uma notificação. Então assim, eu deixei ela como tipo... Porque o Covenant Eye, a ideia é tipo, você tem uma pessoa que te apoia nesse processo. O Covenant Eye é usado mais para pornografia, mas no caso aqui eu usei mais para outros sites também. Você pode usar para que você quiser ele. E ele ajuda muito, cara. Ele ajuda muito, porque assim, você desinstala, ele avisa a pessoa. Você acessa o site errado, ele avisa a pessoa. Sai fora, tipo, por exemplo, ficou fora da internet, aconteceu algum problema, ele avisa a pessoa. Falou, olha, tal. Então qualquer coisa que acontecer, minha esposa mandava mensagem, Leandro, o que aconteceu aqui? Recebi um e-mail, tal. Ele é o drástico, o mais ultra de todos. Tá? É o mais assim que vai fazer você executar a atividade mesmo. Hoje em dia, eu cortei muitos dos meus bloqueadores, mas é assim, é fases. Tá? Fases e fases. Tem vezes que, por exemplo, eu tô muito... Quer ver uma coisa que consumia muito meu tempo? Uma coisa inútil que eu nunca gostei. Gostava no começo e depois parei de gostar? Twitter. Né? Não é mais Twitter hoje em dia. Mas eu bloqueei ele de vez. Excluí minha conta e bloqueei. E mesmo bloqueando... Olha que coisa louca, cara. Mesmo bloqueando, não tendo conta no Twitter, eu acessava o Twitter. Eu acessava as contas para ver o que as pessoas estavam falando. Aí eu bloqueei de vez. Tirei, tá bloqueado aqui em nível de servidor. Sei lá como é que fala isso aqui. Nível de servidor aqui no meu computador. Eu não acesso mais nada, não sei. Entende? Assim como outras redes sociais. Essa é a minha forma de trabalhar. Eu me cerceio muito. Por quê? Porque eu quero executar o meu trabalho. E eu sei que a única pessoa que vai me atrapalhar a executar meu trabalho sou eu mesmo. E eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que me colocar nessa posição de executar o meu trabalho. Entende? E aí, além do foco para você executar o seu trabalho, existem outro problema, que aí é a lição 4. Que é aprender a separar a comunicação. Se comunicar corretamente. Porque veja só, se você trabalha online, você vai ter que se comunicar com alguém. Né? A menos que você tenha um trabalho estritamente só seu, que não tem mais ninguém, eu acredito que você se comunique com alguém, nem que seja um cliente. Você vai ter que se comunicar com alguém. E você tem que organizar isso. O primeiro, nós começamos o site, estava começando a popularizar o WhatsApp. Eu lembro que todo mundo falou, você não tem WhatsApp? E aí eu falei assim, cara, o que é isso? Era o WhatsApp e o Viber, eu não sei se você lembra. O WhatsApp era mensagem e o Viber ligava. Nessa ideia de comunicação instantânea. E aí começou. E aí quando surgiu o WhatsApp, eu tive que entrar no WhatsApp, porque o meu primo estava em outra cidade, então nós nos comunicávamos pelo WhatsApp. Então ali eu comecei a perceber o quanto as comunicações podem atrapalhar você, cara. As comunicações o tempo inteiro se comunicando, aí começa a surgir grupo e toda aquela coisa. Então 2013, 14, 15, parei. Falei, não, tô fora. Sai fora disso aqui, cara. Isso aqui vai consumir minha vida. Mensagem instantânea vai consumir minha vida. 2015, eu criei números separados para o projeto Estudar e Aprender. Eu tinha um número de WhatsApp. Tá? Eu tinha grupos. Eu tinha vários grupos de WhatsApp. Tinha vários grupos que mandavam as dicas e toda aquela coisa. Me consumia um tempo terrível aquilo. E não servia para absolutamente nada para o meu trabalho. Nada. Aqui vem uma lição importante. Eu estou falando de mim. O quão é importante a comunicação no seu trabalho. Talvez para o seu trabalho, produzir algo igual eu produzo, um texto, um vídeo, não seja tão importante. E se comunicar com o seu cliente, com alguém que você faz o seu trabalho, é mais importante. Então você tem que aprender a lidar com essa forma de comunicação. Entendeu? Como você vai organizar. Porque se você ficar o tempo inteiro dentro de uma plataforma de comunicação instantânea, você não vai. Você vai ficar vendo meme, vai ficar em grupo, vai ficar fazendo um monte de coisa. WhatsApp, eu acho que as pessoas hoje em dia têm um pouco mais de noção em relação ao WhatsApp. Mas assim,
alguns anos atrás era impossível, cara. Período da pandemia foi difícil o grupo de WhatsApp, cara. Pra mim foi muito difícil. Porque eu não gosto. Você entende? Não é uma coisa que eu goste. E aí, o que eu comecei a fazer? Sair fora de grupos. 2019 eu saí fora de um monte de grupo que tinha. O pessoal falou, Leandro, isso tá acontecendo? Não, eu tô fora. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei pra grupo. Grupo de família não tem. Como você não tem? Cara, eu falo, por exemplo, era eu e minha mãe, né? Mas assim, eu falo muito com a minha tia, falo muito com a minha avó, eu ligo, entende? Se eu mando alguma coisa específica, eu mando pra ela. Quando minha mãe tava viva, eu não tava no grupo da família, ela falou, você não tá no grupo. Porque eu falava com ela. Cara, eu mandava coisa pra minha mãe o dia inteiro. Vídeo do Roberto Carlos, vídeo de coisa, assim, vídeo mesmo. E aí a gente ficava conversando ali. É isso que eu gostava. Entende? Eu gosto de me comunicar com a pessoa. Eu não gosto dessa coisa muito de grupo. Eu tenho os meus grupos de trabalho, que é o grupo de alunos aqui, que agora eu tô movimentando mais, porque eu preciso movimentar. Você precisa se organizar na questão da sua comunicação. A forma de você se comunicar. Porque também você não pode ficar incomunicável, né? Eu acredito que não tem mais como você ficar incomunicável. Eu já pensei em formas de não ter o WhatsApp. Eu acho que não teria como. Só se eu tivesse uma mega equipe, né? Eu fosse tipo o super professor Piscine com uma mega equipe e aí eu falasse, cuide disso para mim. Mas enquanto isso, tá aqui o humilde professor Piscine. Aqui tem que estar atendendo tudo, fazendo tudo. Né? Fazendo tudo. E aí, o que eu fiz para ajudar nesse processo? Aí vem a lição 5. Que é você criar processos para automatizar algumas coisas que são chatas de fazer. Quando eu comecei em 2013, o que eu tinha que fazer? Como era um serviço que a gente prestava para quem tinha iPhone, então eu pegava, mandava um e-mail para a pessoa, escrevia tudo bonitinho, aí a pessoa mandava um e-mail, aí eu tinha que fazer não sei o que, aí eu mandava um e-mail pro meu primo, aí meu primo retornava um e-mail, aí eu mandava um e-mail para a pessoa. O que eu fiz? Eu automatizei, peguei uns plugins lá de WordPress e tal. Então a pessoa entrava no site, selecionava o serviço, meu primo já era notificado, já mandava pro PagSeguro, que era que eu trabalhava naquela época, dava um tempo, ele retornava, jogava no site, o site já mandava pro cliente, não precisava mais de mim. Entendeu? Fiz tudo isso com plugin, tá? Não sou programador. Eu aprendi que processo é importante. Na época eu tinha lido um livro, que foi o livro que foi uma indicação até do Conrado Adolfo. É um livro bom esse livro. Acho que quem quer mexer com esse negócio de empreendedorismo tem que ler. Hoje eu não gosto mais desses livros nenhum, mas eu tenho que ser humilde e dizer, aprendi muito com esses livros. É o Mito do Empreendedor, onde o cara fala, ele fala isso aí, o cara lá, esqueci o nome do autor, ele fala, cara, você tem que criar processo. O seu trabalho ele tem que ter processo. São os processos que vão manter a engrenagem funcionando do seu trabalho. Então hoje, aqui no meu trabalho, existem muitos processos. Hoje, quando eu falo com um cliente, por exemplo, alguém que vai lá conversar comigo para fazer o meu acompanhamento, o Programa Aprendizado Inteligente, que é o meu acompanhamento. Então ele cai lá, eu tenho um site que eu agendo, então eu falo para a pessoa, agendo. Eu deixaria até para a própria pessoa agendar, mas como é de boas, eu consigo organizar bem e às vezes os meus horários mudam, eu mesmo organizo, a pessoa já recebe o e-mail, eu falo com ela no WhatsApp, depois ela recebe uma série de e-mails que já são pré-programados. Então tudo isso automatiza esse processo. Ele já está pronto. No YouTube mesmo, quando eu jogo os vídeos, eu já deixo aquela descrição automática, eu quase não mexo naquilo. Então assim, muita coisa é agendada, muita coisa já está meio que padronizada. Principalmente nessa coisa de falar com o cliente, assinar contrato. Aí você tem que assinar contrato, por exemplo, de acompanhamento. Já está lá, tem um sistema que faz isso. Então já manda, já coloca ali, a pessoa já recebe. Tem o meu primo que administra a empresa, então ele já manda a nota para a pessoa e toda essa coisa. Então veja, criar processos é o que vai ajudar você para se concentrar no que é importante. O que é importante no meu trabalho e sempre foi importante no meu trabalho? O que eu faço. Criação de conteúdo. Aqui criação de conteúdo é tão genérico, né? Mas é ensinar. Fazer meus livros, os meus textos, ensinar, fazer os meus vídeos, parar para fazer um vídeo como esse aqui. Entendeu? Eu tenho que editar ainda os meus vídeos.
Às vezes, volta e meia, até quem tá vendo esse vídeo às vezes manda alguma coisa. Professor, eu posso editar seus vídeos. Pessoal, se eu tivesse capital, eu daria pra alguém editar. Eu não tenho. Por isso que eu edito os meus próprios vídeos, tá? Por isso que eu faço aqui as coisas sozinho. Por enquanto, quem sabe, né? Mais pra frente. Por enquanto, esse humilde professor edita os seus próprios vídeos. Então eu tenho ali as minhas coisinhas já separadas. Eu coloco no editor, eu picoto o vídeo e já tenho os meus negócios lá de clique aqui, gostei, já tá tudo padronizado. Eu nem mexo naquilo. Eu tento padronizar o máximo possível. As minhas artes que eu mando, às vezes numa rede social ou coisa do tipo, já tá padronizado no Canva. Eu só jogo ali o que tem que ser feito. Então eu deixo tudo meio que pré-preparado. Você entende? Porque esses processos, eles vão ajudar você a se concentrar no que é importante. Então digamos que você fala o seguinte, cara, não, professor Piscini, o que é importante para mim é falar com o cliente. Eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso estar falando com ele. Sei lá, sou psicólogo, sei lá, do cliente, paciente, não fala cliente, fala paciente. Então você é psicólogo. Ah, você não vai perder tempo. Aí você, digamos que você seja igual eu, você tem que fazer vídeo, toda essa coisa. Aí você fala, pô, eu perco muito tempo fazendo um monte de coisa que eu não dá pra eu pagar. Não dá pra eu pagar ainda alguém. Eu tô igual o professor Piscini aí, não posso pagar alguém. Então tenta criar processos ao máximo. A minha recomendação é que pague. Cara, se a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pagar alguém pra fazer isso pra mim. Eu vou pagar e sem medo e com tranquilidade, entende? Hoje eu tô terceirizando tudo. Foi a época onde no meu trabalho eu concentrava tudo em mim. Eu fazia tudo, fazia negócio lá no WordPress, pegava plugin, aí um tempo enorme para fazer essas coisas. Cara, hoje é tudo simples. Se eu puder pagar alguém para fazer, eu pago. Se tiver alguém que sabe alguma coisa ali, eu pago ele ali pontualmente para resolver uma coisa para mim, entendeu? Para eu ficar livre disso. Para eu não ter que lidar com essas coisas que consomem meu tempo. Porque, mais uma vez, onde tem que estar concentrado? Na produção do meu conteúdo, na criação das minhas coisas aqui, meus cursos, etc. É isso que é onde vai estar o meu foco total. Opa, bati no microfone. Vou tentar cortar isso aqui depois. E aí nós vamos para a lição 6. Que é o quê? O ambiente é muito importante. Trabalhar em casa e ambiente é importante. Na verdade, são duas coisas. Ambiente e equipamento, mas eu separei aqui. Tá? Eu separei. Primeiro eu quero falar de ambiente, por quê? Sua casa é o seu local de descanso. Teoricamente. Eu sei que alguém vai falar assim, pô, não, professor, você vê minha casa aqui, é briga o dia inteiro, não é de descanso. Beleza. Existem casos diferentes. Mas, teoricamente, a sua casa é o lugar onde você dorme, onde você fica. Não é um lugar de trabalho. Não era para ser o lugar de trabalho. Mas a gente faz o lugar de trabalho. Então, pensar no seu ambiente, o local onde você trabalha é importante. Eu converso com várias pessoas aqui, seja no Piscinecast, qualquer projeto meu, de faixas econômicas diferentes. Eu sei que nem todos podem ter um espaço separado. Mas eu acredito que se você quer se profissionalizar para trabalhar em casa, você precisa ter um espaço separado. Tá? É uma coisa que você vai ter que, sei lá, dar o seu jeitinho, coloca um tapume, dá o seu jeito, cara. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha dinheiro para nada, acadêmico, só eu trabalhava, minha mãe sempre dependeu de mim. Então, assim, eu dava meu jeito. Pegava ali, vendi minha TV, fiz o escarcéu do que eu podia fazer para deixar um espaço razoavelmente bom para mim. Então você vai precisar fazer isso. Preparar o seu ambiente. Tem 3 elementos que eu considero fundamentais na questão do ambiente. Que assim, eu acho que tem um impacto na sua produtividade. Tá, tem pessoas que têm diferentes. Os meus são esses 3. Primeiro é o silêncio. O quanto o seu ambiente é silencioso ou não atrapalha, pode não ser um ambiente silencioso, mas algum ruído que não atrapalhe na sua produtividade, naquilo que você vai fazer. Isso é importante. Porque aí você vai ter que definir horário. Qual que é o horário que eu posso. Igual as pessoas que eu converso para estudar. Tem gente que só estuda de madrugada. Porque a casa não tem como estudar antes. O cara tem que estudar de madrugada. Então, ter esse espaço, um local. Eu tenho hoje um local. Você vê, nós tínhamos o outro quarto lá. Quem lembra? Não sei se o pessoal lembra do meu escritório antigo. Acho que tem Piscinecast no escritório antigo. E tem esse que nós montamos agora. Então, assim, graças a Deus nós temos um espaço aqui, separado, e ele é fora. Eu tô aqui e minha casa tá ali. Tem uma varandinha, eu tô aqui separado.
E aqui é bem silencioso. Então, entender que o silêncio é fundamental. Tá? Ou um ruído que não atrapalhe você. Tem que pensar nisso. Ah, não, professor, digamos que você fale. Eu trabalho bem em frente aqui na Avenida Paulista, aqui, ó, os carros, tudo aqui, mas não me incomoda. E no meu trabalho não tem impacto, beleza? Mas pensar nesses ruídos que tiram sua atenção. Porque o seu foco tem que estar no seu trabalho. O tempo inteiro. Segundo elemento, clima. Cara, isso aqui é Brasil. Né? De algumas regiões, quente. Entenda o seguinte, o clima vai impactar na sua produtividade. Tem várias pesquisas sobre isso. Eu tenho que até trazer um dia aqui no Piscinecast. Por exemplo, hoje aqui, que eu estou gravando esse Piscinecast, onda de calor na minha cidade, Campo Grande. 36 graus. Eu acabei de olhar ali no celular. Estava editando um artigo, né, e o artigo sobre essas lições. 36 graus. Olha só. Onda de calor. Tem Piscinecast que vocês vão ver que eu gravo, sim, antigo, ou vídeos do professor Piscine, assim, que parece que eu tô suado. Eu tô suado mesmo, porque não tinha ar na época. Então eu deixava o ventilador, ou tinha um ruído de ventilador, assim, ficava... Era o ventilador do meu lado, para eu tentar gravar. Hoje nós temos a opção de ter aqui o ar-condicionado. Você vai precisar ver uma forma de trabalhar, ou alterar o horário, porque o clima vai ter um peso na sua produtividade. Entenda isso. Ele vai ter um peso na sua produtividade. Leve isso em consideração quando você pensar em equipamentos para sua casa. O investimento que você vai fazer, não sei como que vai ser aí. Porque se tiver muito quente, você não vai. Se tiver muito frio, você não consegue também. Entendeu? Então tem que ter você tem que ter um clima bom para você ter foco. E o terceiro e pior elemento, talvez seja, ou melhor, dependendo da sua situação, são as pessoas. Esse é o mais desafiador. Por quê? Porque você precisa lidar com as pessoas da sua casa. Graças a Deus, eu tenho uma esposa que compreende bem. Apesar de que ela não está aqui em casa aqui agora. Né? Mas assim, ela está trabalhando, que ela trabalha fora. Igual eu trabalho fora também. Ela trabalha fora, só que ela faz 40 horas, eu faço 20 de trabalho, como professor 20 aqui, do trabalho do Piscine, aqui, do Piscine Educacional, que é a minha empresa. Então veja só. Isso aqui é um desafio que você vai ter. É um desafio que você vai ter. O que você tem que levar em consideração é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar em casa, eu morava com a minha mãe. Minha mãe ficava o dia inteiro em casa. Como eu disse, ela era dependente de mim economicamente. Então, às vezes, ela parava para falar alguma coisa comigo. Eu tinha que explicar que eu estava trabalhando. Mas mesmo assim, bem de boas. A minha mãe falava, tá, Leandro. Depois ela ia. Não era uma coisa assim que é complicado. Tem pessoas que têm casas que a situação é muito complicada. Recentemente eu atendi uma pessoa... está fazendo acompanhamento comigo, ele falou, não, professor, eu tenho um escritório. Ele é autônomo também. Ele falou, não, eu tenho o meu escritório, não tenho condições de eu trabalhar em casa. Aliás, estudar em casa. Então eu já estudo aqui no meu escritório e depois eu vou para casa. É o melhor para mim. Tá? Então, lidar com as pessoas é fundamental. Você vai ter que pensar nisso quando você pensar no seu trabalho em casa. Lidar com as pessoas. Então, assim como tem o seu ambiente, a lição 7 é os seus equipamentos e ergonomia para trabalhar em casa. Porque, como eu disse lá no início desse Piscinecast, eu penso em trabalho em casa, um trabalho intelectual, muitas vezes, um trabalho de serviço digital online, um trabalho criativo, onde você precisa ficar sentado por horas, talvez. E aí, sua ergonomia, sua saúde. Quando eu comecei a trabalhar em casa, você vê, lá na casa lá com a minha mãe, eu não tinha dinheiro. Eu comprei uma cadeirinha que eu podia comprar e uma mesa que eu podia pagar. Porque eu não queria mais estudar e trabalhar na mesa da cozinha, que era o que tinha. Como eu disse, minha mãe sempre foi muito de boas ali e tal. Uma hora ou outra ela ia lá comer alguma coisa e conversava comigo. Eu falei, preciso estar no meu quarto. Para eu poder ter mais foco, pôr meu fone, etc. E aí eu comprei. Não tinha dinheiro. O que eu fiz? Vendi minha TV. Entendeu? Fiz o que tinha que fazer. Vendi minha TV. Fiquei sem TV. Na época eu era bem focado. Eu já falei isso aqui no Piscinecast. Então o que acontece? Você vai ter que investir. Eu sempre fui muito relutante em investir. Olha, eu fiquei com um computador, eu comprei esse computador em 2010, eu fiquei com esse computador até 2012, quando eu troquei por esse MacBook que eu comprei do meu primo. Esse meu primo aí. Esse meu primo que eu tô falando faz horas. Comprei dele, parceladinho. Eu não podia pagar. Falei, olha, eu não quero falar o nome dele. Meu primo. Falei, meu primo, eu vou pagar pra você parcelado, tá? Eu vou pagando por mês. Ele falou, não, beleza. Ele vendeu pra mim, eu pagava pra ele por mês.
Todo mês eu dava dinheiro para ele. Então veja só, você ter isso, né? Você ter isso aqui muito claro é importante. A minha relutância em investir em equipamento fez eu perder produtividade. O meu computador era horrível, o antigo computador. Ele era horrível, não dava. Me ajudou durante muito tempo, mas não dava mais. Igual agora, eu preciso, ao atualizar o meu MacBook, eu trocar, que é o que eu quero fazer, trocar agora. Porque não dá, ele já está começando a travar. O meu MacBook 2012. Mas dá para atualizar ele ainda. Mas aí eu quero trocar porque eu estou querendo mudar um estilo aqui de trabalho para deixar mais ergonômico para mim. Uma coisa que é muito clara para mim, que eu comecei a me condicionar a pensar assim: o que eu tenho atualmente me ajuda a ser mais produtivo no meu trabalho? Me ajuda a ter produtividade? Ou está me atrapalhando? Essa pergunta que eu faço para mim mesmo me ajuda a sair de um modo que é tipo, não, tá bom assim. Porque eu sou fácil de falar, não, tá bom assim, e me condicionar a trabalhar numa situação que não é boa. Minha esposa fala assim, Leandro, por que você faz isso? Não sei o quê. Às vezes eu vim aqui pro fundo e não queria ligar o ar, é bobeira. Não sei, a gente vem de uma realidade diferente, né? Ele falou, pô, eu não vou ligar o ar. Ela falou, Leandro, liga o ar, pelo amor de Deus, você tá aí, o negócio tá aí pra você, usar o ar. E aí eu ligava, porque eu achava que eu tinha que ligar o ar só quando fosse gravar, entendeu? Então, são coisas que você vai aprendendo a lidar. Investir nos seus equipamentos, na sua ergonomia é importante. Comprei a cadeira, igual eu coloquei lá, comprei esse microfone, comprei uma câmera, logo precisarei atualizar essas coisas. Mas sempre voltado para minha produtividade. O que eu tenho dá para eu fazer meu trabalho? Eu pergunto, dá. Então vou continuar. Não dá. Igual meu computador, igual eu disse para você, ele tá começando a travar, tá acabando com a minha produtividade. Preciso trocar ele. Entende? Essa é a pergunta que eu faço. Porque eu também não quero comprar coisas por comprar. Não quero falar assim, comprei isso aqui, tem uma borrotada de coisa, um monte de coisa acumulada. Eu não gosto disso. Eu gosto de comprar livro, gosto de comprar CD, gibi, gosto de comprar coisa aqui pra nossa casa que a gente deixa bonitinha. Mas fora isso, eu não quero comprar coisa só pra deixar aqui. Entende? Pra não ser uma coisa muito consumista. Você tem que ter o que precisa dentro das suas possibilidades. Dentro das suas possibilidades. Tá? Mas lembre-se, eu estou falando aqui, mais uma vez, de trabalhar em casa como profissional. Pensando que você vai ganhar uma grana com isso. Então, cara, investe em você mesmo. Investe no seu trabalho, investe naquilo que você está fazendo, para você ter um retorno depois. Tá? E aí, uma vez que você tem esse espaço, é preciso lembrar que você, como um trabalhador de casa, você tem que ter saúde, cara. Saúde é fundamental. E a saúde, além da ergonomia, uma boa cadeira ergonômica, um espaço bacana para você e toda essa coisa. Hoje eu estou batendo um monte aqui no microfone, né? Você tem que ter tudo isso, você tem que ter um bom corpo, que é com exercício. É a nossa lição 8. Exercício físico não é frescura, principalmente para quem trabalha em casa. Então, você vai ficar muito tempo parado numa cadeira, né? Você vê agora, recentemente, até minha esposa, ela trabalha também em serviço de escritório, ela teve recentemente um problema de tendinite, teve que fazer um tratamento, e ela faz exercício, você vê, olha como... Aí que ela se preocupou com um pouco mais, nós trocamos as nossas cadeiras, ela comprou uns apoios, etc, que está melhorando bastante para ela. Ela tem feito alguns exercícios de fisioterapia, musculação para fortalecer os músculos. Olha só quanta coisa tem, que às vezes a gente negligencia. Sua saúde é o seu bem mais importante, lembre-se disso. Para você trabalhar na sua casa, você precisa ter saúde. Uma coisa que eu faço desde que completei 18 anos é caminhada, cara. Caminhada é meu exercício básico. Tem meses que eu não tô tão legal, né? Mas assim, ir na academia e tal, não é o meu foco, é a minha caminhada. Lógico, né? Falei que eu tô com a meta de fazer mais exercícios na academia, que por acaso já não tá muito bom, mas depois a gente fala sobre isso lá na minha revisão do ano, no final do ano. Mas eu tenho que caminhar. Eu gosto de caminhada. E é um exercício leve que me ajuda a manter ali, né, o meu corpo em movimento. Além de tirar as minhas pausas, dar uma alongadinha aqui em casa, etc. Outra coisa que é muito importante, por exemplo, no meu caso, é que você tem que pensar no que é importante pra você. A minha voz. Teve uma época que eu ficava sempre doente, cara, com problema na garganta. Por quê? A gente toma tereré, já falei pra vocês, eu tô aqui com o meu tererézinho aqui. Eu tomava muito gelado, agora eu tô tomando ele mais frio, reduzir, tô tendo mais cuidado com a minha voz, porque eu dependo dela aqui,
né? Não só aqui como professor ali com os alunos. E reduziu bastante eu ficar doente da garganta, porque tenho tomado mais cuidado com isso. Entende? São os instrumentos que você tem, o seu corpo, cara. Você vive dentro do seu corpo. Não dá pra você trabalhar com dor de cabeça, dor no braço, não vai, você não consegue se concentrar. Cuide do seu corpo. Cuide dele, porque ele é essencial para o seu trabalho. Tá? Além de cuidar desse seu corpo que abriga você e sua alma, você tem que cuidar da sua mente. Essa é a lição 9. Organize sua mente para trabalhar em casa. Quem já acompanha meu trabalho sabe que eu gosto do conceito de mente organizada do neurocientista Daniel Levitin. Ele tem lá, eu até dou um temperinho nesse conceito dele, que para mim mente organizada é saber o que você vai fazer, como fazer, saber os seus objetivos, ter clareza mental. Uma clareza mental você só consegue quando você não tem muito estresse e muita preocupação. Lógico, alguém vai falar, pelo amor de Deus, professor Piscine, que mundo você vive sem estresse e preocupação? Pessoal, são coisas da vida, preocupações, etc. Você tem que lidar com elas. Você tem que aprender a lidar com essas estresses e essa pressão, porque o seu trabalho vai depender da sua mente. Eu acredito que muitos que eu estou falando aqui, que pretendem trabalhar em casa ou já trabalham em casa, é um trabalho que exige da mente. Entende? Não é tanto físico. Tudo bem que todo trabalho, de uma certa forma, ele é intelectual, porque depende da sua mente. Mas alguns mais. Um trabalho criativo exige da sua mente clareza para você produzir algo. Então, para isso, você precisa cuidar da sua mente. Meditação, terapeutas, profissionais, psicólogos, para cuidar de você. Passei por algumas situações. 2019, né? Lembra que eu falei? 2019 eu larguei mão de muita coisa, eu tava cheio de bagulheira. Era Twitter, era projeto não sei do que, era curso, era não sei o que lá. Eu fazia um monte de coisa. Eu senti, cara, que muita coisa não tinha sentido e eu tava me perdendo. Em 2019 comecei a cortar. Início de 2020, focalizei. Aí o que acontece em 2021? Perdi minha mãe. 2021 perdi minha mãe. Demorou, cara, pra eu ficar bem. Já tava no mestrado, demorou pra eu voltar ao prumo. Agora recentemente aconteceu também uma outra coisa. Eu não quero ficar com coisas aqui pra vocês, mas um outro familiar também meu gostava bastante, nós perdemos. Enfim. A minha prima, acho que não tem problema eu falar, né? Perdi minha prima, nova. Minha prima é um ano mais velha que eu, você entende? Então, assim, enfim, mais uma vez, agora enfim, de vez, tudo isso tem um impacto na sua mente. Se você vê aqui no cantinho, agora eu vou tentar deixar sempre no Piscinecast os livros que eu tô lendo. Eu ainda tô lendo Inteligência Emocional. Acho que eu tô uns 20% dele. Eu já tenho muito tempo esse livro, foi indicação do meu amigo, aquele que eu trabalhei do Florais lá. Ele já leu há muito tempo, cara, super leitor. Ele leu há muito tempo, falou, Leandro, esse livro é bom. Ele tinha até a versão clássica desse livro. Aprender a lidar com suas emoções, aprender a lidar com a sua mente. Profissionais, bons profissionais. Meditação, oração se você é uma pessoa religiosa. Se você é um ateu, cuida da sua mente de alguma forma. Tá? Sei lá, vai meditar, vai fazer alguma coisa. Não se feche para essas coisas onde exigem que você tenha uma mente boa, tranquila. Eu acreditava que isso era bobeira, mas não é. Entendeu? Eu sempre achei que era frescura minha, que essa coisa de sobrecarga não existe, e eu vi isso na minha pele, senti isso, sei como isso é muito pesado e muito complicado. E cuidar da sua mente é o que... Mente e corpo, saúde. Corpo e mente, eles precisam estar funcionando. Vale a pena ouvir aqui o Piscinecast, o Poder do Agora. Depois ouça Piscinecast, o Poder do Agora, para ajudar você a pensar nesse foco que você tem que se desenvolver. Cuidar da sua mente de uma forma integral. E por último, linkando tudo isso que eu disse, a 10ª e última lição para você trabalhar em casa com produtividade é encontrar a sua forma de trabalhar em casa. Eu dei lições minhas, lições pessoais, lições que eu aprendi e vou aprendendo, mas você vai encontrar a sua forma. Talvez você já tenha uma forma de trabalhar que o que eu falei aqui, você falou, não, professor, eu faço diferente. Talvez você começando descubra que para você não funciona desse jeito. Talvez você descubra, por exemplo, que você consegue trabalhar num calor extremo, pingando, e que para você isso não importa. Ou você descubra que não, cara, eu não consigo trabalhar, eu fico sonolento. Entende?
Todos esses elementos são aprendizados que você desenvolve ao longo da sua experiência diária trabalhando mesmo. Não trabalhando um pouco e não fazendo nada. Não fingindo que trabalho. Sendo um profissional. Entrando aqui naquele livro Tornando-se Profissional. Temos Piscinecast aqui. Tornando-se Profissional, do Stephen Pressfield. Torne-se um profissional. Ele fala que o profissional se dedica em tempo integral ao seu trabalho. O meu é meio período, mas tá dentro do meu processo de ser um professor. Ser um professor profissional. Professor profissional. Que é o que eu sou. Mas pegue a sua experiência, aprenda com a sua experiência, aprenda com o seu dia a dia, aprenda com a maneira como você trabalha. Tudo isso vai agregando cada vez mais para você. Assim como é para mim. O que eu estou fazendo aqui com você, conversando com você, sei lá, se ainda tiver Piscinecast nos próximos 10 anos e nós vamos trabalhar para isso, eu vou trazer outras experiências, sei lá, 20 anos trabalhando em casa, eu pego e trago outras experiências. Por quê? Porque eu estou aprendendo todos os dias. E esses últimos anos tem sido para mim muito... Desde 2019 eu aprendi muita coisa que eu achei que era certo na minha vida. Eu achei que eu não teria problemas, eu achei que eu conseguiria levar todas as coisas com muita facilidade, mas à medida que o tempo passa, eu fico mais velho, eu percebo pessoas que eu amo não estando mais comigo, eu vou começando a aprender que, cara, eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Pausa, trabalho, saúde mental, saúde no corpo físico para executar o seu trabalho. E acima de tudo, cara, tudo que você faz tem que ser feito para ser feliz. Não é piegas, não é bobeira que eu tô falando aqui, não é muito idealista. Você tem que fazer as coisas que você gosta, cara. Eu adoro fazer isso aqui, eu adoro fazer o Piscinecast. Às vezes eu sumo. Professor, você gosta porque você some, porque, cara, surgem outras atividades. Acabei de falar o que aconteceu recentemente. Então, assim, são coisas que têm impacto, mas eu adoro conversar, falar, adoro escrever os meus textos. E eu sou feliz com isso. Eu sou feliz com isso aqui. Eu acho que você tem que encontrar no seu trabalho em casa uma coisa que eu cometi um erro. Acho que eu tenho que fazer um Piscinecast de erros, né? Foi ter concentrado muito na questão material, que eu não negligencio. Tá? Eu não vou falar que eu não sou materialista, eu sou mega materialista. com muitas coisas falando aqui, mas assim, eu me concentrei demais nisso e perdi um pouco o fio do meu trabalho. Então, equilíbrio, é uma coisa que eu tô agora restabelecendo, acho que desde 2021, 2022, agora, né, restabelecendo esse fio para eu poder caminhar novamente para aquilo que eu acredito que é esse trabalho que eu executo. Tá? São coisas para você pensar. Beleza? Coisas para você pensar. O que você achou dessas lições aqui? Lições para você trabalhar em casa com produtividade. Você gostou? Tem também experiências? Deixe nos comentários aqui do YouTube ou mande para alguém. Mande um e-mail para mim em contato@estudareaprender.com. Acesse lá o site que tem meu e-mail. estudareaprender.com. É só .com. Estudar e aprender. Tá? Facinho, estudareaprender.com, professor Piscine. Mande esse Piscinecast para algum amigo seu aí que também trabalha em casa, quer trabalhar em casa. Compartilhe, chame mais pessoas para conhecer o nosso Piscinecast. Olha, a nossa comunidade aqui está crescendo com a sua ajuda. Quando você compartilha, quando você manda para alguém, quando você convida para conhecer, quando você, sei lá, manda no grupo da família. A pessoa vai falar, quem é esse professor Piscine? Manda lá para as pessoas conhecerem. E principalmente no YouTube. Clique em gostei e compartilha. Lembrando que no YouTube nós temos agora o nosso canal de cortes do Piscinecast. Acesse Cortes Piscinecast. Você vai ter lá os nossos cortes com pequenos fragmentos de todos os Piscinecasts que eu já gravei até agora. Acompanhe lá o canal Cortes Piscinecast. Tá? Sempre, todos os dias tem vídeos de cortes lá no outro canal. Lembrando também que... Lembrando que também o Piscinecast sai em todas as plataformas de podcast para você ouvir onde você quiser, Apple, Spotify. Lembrando de dar lá 5 estrelas no Spotify, no Apple, dar o seu comentário, falar, professor Piscine, você some. Mas eu estou de volta. Estou aqui, um abraço, é isso, nos vemos num próximo Piscinecast e até mais.